Eu vou falar também, tá? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Meu nome é Letícia Muniz. Sou natural da cidade de Magé, aqui do Rio de Janeiro. Meu sinal é assim, não. Mas eu moro atualmente lá em Guarulhos, São Paulo. Trabalho lá, moro lá há 28 anos e trabalho na Prefeitura de Guarulhos há 22 anos. E com os surdos, né, na classe bilíngue de surdos, como professora bilíngue, estou desde 2017 oficialmente. Trabalho como intérprete de Libras também, então a minha formação é pedagogia e tenho pós-graduação na educação de surdos para atuar como professora deles, mas tenho também a outra pós-graduação que é de tradução e interpretação, que veio antes, né? Muito bem, eu trabalho como professora bilíngue na classe bilíngue com crianças surdas em Guarulhos e atualmente eu estou com uma classe de primeiro e segundo ano na educação fundamental. Mas o trabalho que eu trouxe aqui para vocês é de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Foi um trabalho que foi desenvolvido ali dentro de um projeto. Eu gostaria que passasse o nome da minha escola, está? Crispiniano Soares, da escola que eu trabalho atualmente. Eu trouxe para vocês um relato de experiência, tá? Não é um trabalho acadêmico, não propriamente dito, mas... que bom. Também foto aqui dos meus alunos atuais, eu aqui numa aula com eles também, a criação de um livro, essa sinalização é um livrinho que a gente criou juntos, nessa turma, eu gosto muito de criar livros das crianças. Aqui é uma atuação minha como intérprete de Libras no programa Saberes em Casa, que foi o programa que foi criado na época da pandemia, para as crianças acompanharem, né, a educação ali à distância, tá bom? Pode passar. Muito bem, então eu quero introduzir com vocês aqui falando sobre esse programa rapidamente, do Educa Mais, mas logo em seguida eu vou querer já passar o livro para a gente dar uma olhada nele. Vou pedir licença para trazer o resultado antes da explicação total, tá? O que foi o programa Educa Mais? Por que esse livro surgiu? O programa Educa Mais, ele é um programa que foi pensado para isso aqui, potencializar as aprendizagens do período regular de aula. Tá? Então, essas crianças que estavam no 4º e 5º ano, eles estudavam no período deles de aula e somente o 4º e 5º anos eram atendidos por esse programa da prefeitura naquela época. Então, nossos alunos também foram contemplados e eles ganhavam 3 horas a mais de aula para potencializar essas aprendizagens da sala de aula. É diferente do trabalho de contraturno de AEE, por exemplo, não é a mesma coisa. Era um trabalho estendido, né? Um período de aula estendido a mais para a gente focar mais no português, mais na matemática, certo? O que mais? Nessa atividade fora do horário, né? Além do horário, a gente trabalhava atividades diversificadas, lúdicas e ela era bem interdisciplinar, então eu procurava fazer tudo que a gente estava trabalhando na sala de aula ali. Então a ideia foi criar um livro digital com essas crianças, abordando tudo que já era trabalhado no período regular, certo? Então essa era a ideia, e usando a tecnologia, que era o que a gente estava pretendendo ali, seguindo também o nosso QSM, que é o nosso quadro de saberes necessários do nosso município, que está atrelado ali também, está alinhado com a BNCC, né, atualmente. Então, eu vou pedir para levar os slides até o tubarão lá, para a gente contar a história primeiro. Quero mostrar para vocês, tem uma duração de uns 4 minutinhos mais ou menos, mas para o final, está ele aí. Certo? Eu acho que eu tinha colocado um interlink para a gente ir direto para o YouTube, porque a contação de história está lá. Eu confesso que eu só baixei hoje, assim, nessa madrugada, para o YouTube. Está amarrado e a gente pode... O link está ali, ó. Está embaixo. Vê se vai por aqui. Se não copia... Isso, pode copiar. E aí, eu posso fazer a interpretação desse momento, se você vai fazer. Eu vou ter criado, então, a gravação, e daí depois eu explico como foi a criação desse trabalho. Pode ser? Pode? Pode explicar que igualmente, ela pergunta que igualmente... Aumenta e coloca o som. Aumenta.
O som tá ruim. Não vou passar pelas imagens, Lê. Só passar as imagens. Ai, amor. Está cheio de tubarão. Nosso bilíngue IEA, quarto, quinto anos de 2019. Escola da Prefeitura de Guarulhos, Cristiano Soares. Em uma floresta perto do mar, vivem alguns animais. O leão corajoso, a girafa animada, o macaco engraçado e o tubarão, que estava sempre bravo. A zebra veloz, o papagaio tímido, também moravam lá o caracol medroso e a joaninha calma. A borboleta vaidosa, o louvanejo lutador. O besouro preguiçoso e a estrela do mar folgada. Um dia, a girafa foi nadar no mar e encontrou o tubarão. Ela perguntou: "Por que você está sempre bravo?" Ele respondeu: "Porque eu vejo vocês felizes lá na floresta e eu estou sempre sozinho aqui." Então, a girafa voltou para a floresta e contou o que estava acontecendo com seus amigos. A joaninha deu a ideia de que os animais da floresta fossem visitar o tubarão de vez em quando, com equipamentos de mergulho. O lavrador sugeriu a construção de um corredor de vidro por baixo d'água, para que pudessem ir sempre lá. Quando ninguém esperava, o papagaio comentou sobre uma caixa de vidro para peixes que tinham visto na casa de um homem. O leão ficou preocupado com a respiração do tubarão. O macaco, o caracol e a borboleta não deram opinião. Então, a zebra sugeriu que fosse feita uma reunião para decidirem qual ideia deveriam pôr em prática. Então, foi feita uma votação. 3 escolheram a ideia da joaninha. Outros 3 optaram pela sugestão do louva-a-Deus. Todos os demais preferiram a ideia da caixa de vidro e decidiram a votação. Então, o papagaio levou os animais até a casa do homem, que tinha muitos aquários de vários tamanhos. A girafa, o leão e a zebra se encarregaram de puxar o transporte com a caixa até o mar. Encheram a caixa com água do mar e chamaram o amigo tubarão para entrar nela. O tubarão deu um salto e caiu na caixa. Ele estava muito feliz. A estrela do mar, que gostava de folga, aproveitou a oportunidade para passear também. Assim, todos ficaram juntos por um dia inteiro. O tubarão e a estrela do mar conheceram a floresta e voltaram no final do dia. Todos os animais ficaram contentes e combinaram de visitar o novo amigo com frequência. O tubarão se sentiu amado e nunca mais ficou bravo. Eu preferi virar Ai, desculpa. Corrido, né? Por favor, volta. Agora eu vou explicar como que foi que desenrolou esse... Da introdução, professor? Depois, a introdução já foi. Muito bem. Eu escolhi como base teórica o Geraldi, que fala
nesse livro, né, o texto da sala de aula, ele defende bastante essa prática que a gente costuma fazer lá na nossa prefeitura. Aprendemos muito nas nossas formações, né, nas direções que são dadas para a gente. A gente entende que o ensino da língua, da escrita principalmente, precisa partir de um contexto real, de alguma coisa que vai fazer sentido para aquela criança, para depois a gente fracionar, explicar gramática. Então, foi a base principal teórica que eu utilizo para justificar esse trabalho, é esse trabalho aqui do Geraldinho, tá bom? Pode passar. Existe também como base teórica nossa aqui a nossa proposta curricular, né, que ela trata tanto do ensino de Libras quanto do ensino de português como segunda língua, né, ali, como língua alvo, talvez, e também sobre o ensino da tecnologia. Então, ao quadro de saberes, ele atrelado sempre ali com a BNCC também, então traz toda essa diretriz para a gente, tá? Então, acho importante mencionar. Nós temos um fascículo aqui, que eu mencionei aqui como fascículo 8, que fala sobre diversidade e inclusão, que também é do nosso município, esse material, tá? Está disponível na internet os dois, tá bom? Se alguém tiver interesse, né? É possível, são os dois isso. E ele fala da nossa classe bilíngue, como ela foi instituída, o que ela defende, qual é o tipo de ensino que a gente traz nesse nosso contexto, tá bom? E aí eu encontrei essas duas teorias aqui que tratam mais especificamente das narrativas digitais, da contação de história atrelada com a tecnologia, tanto para a educação infantil, que esse aqui de baixo fala mais, e quanto para a educação, educação fundamental de EJA, tá? Então, pode passar, não vou gastar muito tempo nisso, mas eu gostaria de explicar como que foi desenrolar para a gente não perder muito tempo. Os objetivos principais aqui, ó, que eu tive, né, ali naquele trabalho, como que acontecia? Esse trabalho, as crianças tinham aula no período regular de aula, com 2 professores, né? O professor Rafael, professor da turma na época, eu trabalhava junto com ele ali. Sempre trabalhamos em 2 professores na nossa rede. Nós atendemos geralmente até o limite de uns 12 alunos, não é isso? E aí a gente tem essa possibilidade porque a nossa classe é multisseriada, né? Então, a gente tinha crianças de várias idades, então, dependendo de certos momentos, a gente precisava dividir, separar, para explicar na linguagem mais apropriada para cada um, para cada etapa, né? Então, o objetivo principal é esse, ó, aprimorar primeiramente a Libras deles, né, para que eles construíssem um texto com mais coerência, com mais coesão, entendesse que isso é importante para escrever a escrita, mas essa escrita tinha que ter um propósito significativo para eles, né? Então, partiu deles a sinalização, que depois foi transformada em escrita. Também teve essa utilização de recursos da tecnologia que a escola disponibilizou para a gente. E toda a articulação ali que foi feita no livro teve essa interdisciplinaridade e a gente acabou entendendo que isso é uma comunicação multimodal também, porque tem a escrita, tem a imagem, esse texto pode ser interpretado, pode ser disponibilizado na internet, ele pode ser usado por ouvintes, pode ser usado por surdos, pode ser transformado em teatro, então ele é multimodal. Pode passar. Bom, muito bem. Aí as etapas do desenvolvimento, como que foi feito isso, foi o seguinte. Eu sentei com eles ali e propus para eles uma roda de conversa e fui lembrando, olha, o que a gente estudou na sala de aula, e eles mesmos foram falando, que a gente ia registrando e a gente ia colocando isso em pauta, para que a gente pudesse criar a interdisciplinaridade ali, né? Então, deixa eu ver, sempre com a mediação da professora. Desafio de criar um livro no estágio, que falei, ó, a gente vai ter que criar um livro que contém essas coisas aqui dentro. Tem a matemática, tem português, tem o que a gente está aprendendo em ciências. Então, a gente trouxe essa questão aí dos animais, por isso que as personagens são os animais. Pode passar. E uma coisa muito importante aqui também.
eu trouxe para eles um objetivo direto, tipo, qual vai ser a funcionalidade desse livro? Esse livro ele tem que servir para todas as crianças da escola. A nossa classe bilíngue está inserida numa escola regular, tá? Então, tem crianças ouvintes da escola também. Então, a ideia era criar um livro infantil ilustrado que pudesse alcançar as crianças ouvintes também, falando sobre a questão de eleição, porque na nossa escola ocorre, né, a nossa coordenação ela faz o que? A eleição do representante de sala. E naquele ano, a gente podia introduzir isso com uma história, alguém tem um conto, um livro que fala sobre isso, e na época não teve. Eu falei, a gente vai criar então nesse sentido, já que a gente tem que apelar a matemática aqui, vamos criar uma situação que tem que ter uma eleição? Então, foi feito logo depois primeiro eles escolheram as personagens, eu falei, tem que ser animais, e você tem que lembrar dos habitats desses animais, para a gente poder criar o ambiente da história, né, o enredo ali, e cada animal tinha que ter uma personalidade também, né, enfim, para poder criar toda a trama. Pode passar. Depois da escolha das personagens, a gente fez esse brainstorming aí, de sentar e conversar. Então, que tipo de eleição que vai ser? O que pode ser, o que pode surgir daí para a gente criar um pleito ali, uma eleição entre os animais, né? Então, essa questão da inclusão aqui foi o que a gente chama lá no nosso TCM de identidades e alteridades, né? As pessoas perceberem o diferente e resolver essa questão de como está incluído e tudo mais. Então, tem esse detalhe também desse livro. Então, o enredo ele foi criado levando para a eleição desde que também houvesse inclusão. Então, pode passar. A gente conseguiu criar essa trama fazendo o movimento da escrita de que maneira? Primeiramente, eu ia mediando e falava, a eleição, então tá, você é um animal, tal, como que vai ser? Cada um, eles iam dando as ideias e a gente ia formando. Então vamos estabelecer que o texto vai ser esse. Então tá, agora você sinaliza. Ele sinalizava, ó, vou escrever o que você sinalizou em português. Eu escrevi em português. E aí o aluno vinha, e aí eu explicava a estrutura, então ele escrevia, errava, a gente corrigia. É uma questão que o autor também traz, né, de que a construção da escrita passa pelo erro e que tem que ser revisado, tem que ser melhorado, tem que ser pontuado, né? Enfim, para a gente ir trabalhando. Então, esse foi um trabalho longo, não foi rápido, foi um semestre praticamente, né? E depois de todo esse trabalho de escrever, reescrever, corrigir, então vamos ilustrar. Então, eles faziam os desenhos deles e depois a gente, então agora vamos na internet buscar esse desenho, vamos digitar, e a gente escolheu o PowerPoint para fazer esse trabalho. Então, todo aquele livro foi feito nesse aplicativo que chama PowerPoint, da Microsoft, certo? Então, tem a parte escrita, tem a parte das imagens, claro que no início, né, e cada um ficava na sua própria máquina para que todos tivessem a experiência de ir na internet buscar, né, de escrever também. Então, eles tiveram essa experiência de mexer com a tecnologia, com o texto, com a imagem, com a busca da imagem na internet, certo? De mexer com a fonte, todos esses detalhes aí. E aí o resultado foi esse tubarãozinho aí, que de bravo ficou bonzinho. Certo? Então, no final do livro, eu trago a foto dessa classe, né, que foi o passeio que a gente fez. Aqui está todo mundo junto, vamos tirar a foto aqui do pessoal todo reunido. Pode passar? Pode passar. Eu acredito que é isso. Então, a conclusão que eu tirei ali, né, que eu trouxe para vocês, eu gostaria de fazer a leitura aqui, ó. O principal resultado deste projeto foi a produção de um livro digital multimodal e ilustrado, intitulado O Passeio do Tubarão, acessível tanto para ouvintes quanto para surdos. A construção coletiva de todas as partes do livro, aliada à exploração e à descoberta de ferramentas digitais, promoveu o engajamento dos educantes e despertou neles a percepção da importância da escrita correta como meio de garantir a compreensão e o acesso à informação por outras pessoas. Então, o link com o português é esse, né, a escrita da língua portuguesa, a importância deles saberem que, no final, alguém ia receber aquele livro e ia
ler e entender a mesma coisa que eles tinham criado visualmente anteriormente, eles sinalizaram, e aquilo foi transformado em escrita, e essa escrita fazia sentido para os ouvintes também. Então eu achei, eu fui muito incentivada por pessoas para trazer esse trabalho aqui. Eu, quando criei, não imaginei que um dia eu estaria aqui falando disso, porque para mim era um trabalho da sala de aula comum, mas se pode contribuir com a aprendizagem da Libras, da língua portuguesa, dos alunos que estudam hoje pedagogia para ensinar português para surdos, enfim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que é que eu não coloquei a gratidão no final, né? Acho que só finalizei aqui. Olha, eu queria justificar que eu até coloquei no template do simpósio, mas não tinha essa riqueza de imagens. Aí eu perguntei, posso usar o meu anterior? Porque eu recebi o template ontem. Em cima da hora. Depois que eu já estava de viagem para cá, eu estou vindo de lá, né? Aí eu fui na madrugada, trazendo e colando, e aí as imagens não vieram, porque a minha versão ali do PowerPoint não é boa, tem que pagar e tal, aí eu não consegui. Então eu agradeço pela oportunidade de apresentar aqui no meu campo, tá bom? Alguma pergunta para a professora? Eu fiz uma leitura assim da questão do tubarão, né, do medo, né? Eu falei, nossa, como é que vai ser essa história das minhas crianças? Mas aí ela pegou o medo e colocou dentro de um aquário, né? A gente faz isso, a gente precisa fazer isso. Ele existe, o medo existe, mas coloca ele lá no cantinho e vai lá, eles deram um jeitinho e todo mundo participou, né? E a ideia é mostrar que o tubarão tem essa cara de bravo tudo, mas é porque ele tá sozinho, ele precisava de amigos, né? Ele precisava conhecer outras coisas que ele não conhecia. E a gente, como ser humano, né? Enquanto ser humano, a gente é assim, né? A gente tem medo de enfrentar o desconhecido, né? Vai com medo mesmo, mas vai. Entendeu? Parabéns. Mais alguma pergunta? Então, obrigada. Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer ao Senhor. A senhora poderia... Pode sim, então,